E aí, gente, meu nome é Ângelo Gabriel, esse é o Antiquário Literário, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Ladrão de Raios, 11 anos após ter lido ele pela primeira vez. Gente, eu tava planejando fazer um vídeo diferente do habitual, eu queria estar na cozinha, eu queria estar preparando um chazinho ali, fazendo uma coisinha mais aconchegante, uma conversa entre amigos, só que eu esqueci que a gente tá no Brasil, e a gente tá no verão do Brasil. Então, o que eu trouxe? Uma garrafinha de água pra tomar, assim, entre takes, e se vocês quiserem conceito, vocês vão ter que esperar o inverno, que daí eu uso um moletom e gravo o vídeo na cozinha enquanto preparo um chazinho, que eu detesto, e tomo pra ficar bonitinho pra câmera. Antes de tudo começar, eu queria deixar bem claro que eu tô no fandom de Percy Jackson, sou fã de Percy Jackson, desde quando tudo isso aqui era mato, tá? Literalmente, isso aqui tudo era mato, essa casa não existia, só tinha areia aqui perto, as casas aqui ao redor, essas 4, 5 casas novas não existiam ainda, então faz muito tempo. Isso, claro, fisicamente, mas filosoficamente falando, quando eu li o livro pela primeira vez, eu ganhei ele em 2009, ali no Natal, passei o comecinho de 2010 lendo. Eu lembro que eu cheguei na escola, assim, no início do ano letivo, e eu comecei a falar sobre Percy Jackson com meus amigos e ninguém conhecia, ninguém sabia o que era essa história. E aí eu tive que emprestar o livro para umas amigas minhas lerem. E aí começou ali o grupinho dos meio-sangues. Eu lembro que a gente se divertia bastante falando sobre cabeça de alga, sabidinha, você baba enquanto dorme. Então eu lembro que foi um período muito legal e muito importante assim da minha infância, porque eu tinha o quê? 12 anos. Inclusive, eu emprestei o meu Ladrão de Raios. Olha isso aqui. Isso aqui tá destruído, isso aqui tá escalhangado, isso aqui tá todo ferrado. Por quê? Porque eu emprestei pra minha amiga Carol. Carol, se tu tá vendo esse vídeo, o que eu espero que tu esteja vendo esse vídeo, eu vou te perseguir até os confins do Tártaro. Eu vou te destruir, eu vou acabar com a tua raça. Porque assim, tu simplesmente acabou com o meu Ladrão de Raios. Cadê os brilhinhos daqui? Não tem, ele tá todo ferrado, coitado. Mas eu amo ele mesmo assim, foi presente de Natal e... Quando eu morrer vai estar escrito na minha lápide: Carolina, você estragou o meu Ladrão de Raios, você escalambou o meu Ladrão de Raios, e eu nunca vou te perdoar por isso. Tá bom? Então estamos quites. Mas enfim, vamos voltar para a história de O Ladrão de Raios. Para quem não sabe, esse livro foi lançado em 2005 pelo grandiosíssimo Rick Riordan, mais carinhosamente apelidado de Tio Rick pelos fãs brasileiros. E ele vai contar a história dessa criança de 12 anos, extremamente problemática, que acaba descobrindo ser filho de um deus olimpiano, um deus grego. Então a gente vai acompanhar a trajetória de vida desse garoto de 12 anos, o Percy Jackson. Ele já foi expulso de diversas escolas, de diversos colégios, e ele nunca consegue ficar numa escola sem arranjar problema. Então, depois de um certo tempo, depois de uns certos acontecimentos, ele acaba descobrindo ser filho de um deus grego. Não falando em termos de beleza, mas tipo uma divindade grega. Então ele acaba indo parar lá no acampamento Meio-Sangue, que não é nada mais, nada menos do que um local que reúne diversas crianças e adolescentes que são a mesma coisa que ele, meio-sangues. E, enquanto ele tá lá, ele descobre que ele é filho de ninguém mais, ninguém menos que um dos 3 grandes deuses, Poseidon. E isso é um problemão, porque os 3 grandes deuses, Zeus, Hades e Poseidon, fizeram um acordo após a Segunda Guerra Mundial de que não teriam mais filhos com humanas, justamente para não ter mais esse caos e não ter mais guerras no mundo. Se fosse só isso, tava tudo perfeito. Só que aí ele descobre que o raio mestre de Zeus foi roubado e ele acaba sendo incriminado por isso. Então imagina uma criança de 12 anos sendo a causadora do ódio, da fúria de um deus milenar. Rick Riordan, não sei que droga que tu estava fumando quando tu escreveu esse livro, mas olha, você fez tudo. Só que o Percy Jackson nem sabia que era filho de um deus grego, ele não tinha nem ideia. Então como que ele teria roubado o raio mestre de Zeus? Ainda mais sem nem ter conhecido o acampamento Meio-Sangue, nem saber da história dele. Então ele acaba indo com seu melhor amigo sátiro, o Grover, e a sua amiga Annabeth Chase, em busca, vai querer encontrar esse raio mestre de Zeus e quer devolver para o dono. Então nessa busca que o Percy faz junto com a Annabeth e com o Grover, ele acaba tendo que lidar com diversos monstros da mitologia grega, a Quimera, a Medusa, as Fúrias, justamente para salvar a própria vida e para salvar o mundo de uma destruição. Antes de tudo, eu queria falar que em 2010, Percy Jackson e o Ladrão de Raios acabou sendo adaptado para as telonas, ele foi para os cinemas, e foi provavelmente a maior cachorrada que já fizeram com uma adaptação literária. Sério, eu nunca vi uma adaptação literária tão ruim e tão diferente do livro. Vamos começar pela primeira diferença do livro pro filme.
A idade. Gente, assim, eles têm 12 anos aqui no livro. E eles me colocam uns marmanjos de 16 anos, já estão criados no sustagem, pra interpretar jovens do ensino médio. Ah, por favor, né? Já tá bem escrito aqui, tipo, todo o cerne desse livro é justamente eles serem crianças e a gente acompanhar esse desenvolvimento. E a gente acaba tendo que ver uns cavalões marmanjos. Sério, horrível. Ainda bem que botaram pelo menos um Percy Jackson bom, porque o Logan Lerman nasceu pra ser o Percy Jackson. Só que assim, cara, não. Botasse gente de 12 anos de idade, por favor. Outra coisa que eu não sei como é que deixaram passar, como é que esse roteiro foi aprovado. Cara, desde o primeiro momento que a Annabeth aparece nesse livro, desde o primeiro momento, dizem, Annabeth Chase é loira. Cara, por que colocaram Annabeth morena no filme? Eu não entendo. Cara, era tão barato comprar o descolorante. Tava sem dinheiro pra pagar uma atriz loira? Compra o descolorante, 10 pila. Deu ali, ó, mistura ali. Cara, eu não entendo, sério. Esse filme desalinha os meus chakras. Esse filme me deixa full pistola. Sem contar em personagens que eles tiraram do filme, eles simplesmente esqueceram, não colocaram no filme, e eles pensaram que entregar pra gente uma chinelagem daquela seria bom. Gente, não foi bom. A gente precisa conversar sobre o filme. O filme não é bom, o filme não é uma boa adaptação cinematográfica, e assim, eu não entendo como é que eu pude gostar daquele filme por muitos anos. E inclusive foi lançado a continuação, O Mar de Monstros, que é outro filme ruim demais, que eu nem lembro, eu vi 2 vezes eu acho, nem isso, mas isso aí fica pro próximo vídeo que eu vou ler O Mar de Monstros e vou falar as minhas impressões. Mas agora vamos falar das impressões que eu tive sobre o livro. Eu achei que ele foi muito bem escrito, ele foi muito bem desenvolvido, e justamente se uma criança pegar pra ler esse livro, ela vai ficar maravilhada, porque é um mundo muito bem descrito, ele é um mundo muito real. Quando a gente começa a ler, a gente pensa, cara, isso acontece de verdade, isso tá acontecendo com a gente. E quando a gente vê, a gente já tá querendo fazer parte do acampamento Meio-Sangue, a gente já tá querendo ir nas batalhas, a gente já tá querendo sair numa missão com o Percy, com a Annabeth e com o Grover. Ele vai te envolvendo aos pouquinhos e quando tu vê já passaram 100, 200 páginas. E tu já tá quase triste porque o livro tá terminando. O Percy, inclusive, eu não sabia que eu sentia tanta falta desse personagem, não sabia que eu gostava tanto dele, porque ele é muito sarcástico, ele tem umas sacadas muito rápidas, e eu gostei muito de ver a forma como ele lida, enfrentando os monstros, enfrentando os deuses, e até os problemas ali do dia a dia com o Gabe cheiroso, e eu gostei muito desse personagem, eu acho que ele envelheceu que nem vinho. A Annabeth, gente, é outra que eu não sabia que eu sentia tanta falta dessa guria. Então, lágrimas escorreram, brotaram dos meus olhos, quando eu vi ela chamando ele de cabeça de alga e ele chamando ela de sabidinho. Cara, esses dois, o romance do século, os dois são o maior casal da história da literatura. Romeu e Julieta sonham em ser eles só porque eles estão vivos, porque Romeu e Julieta não prestou nem pra ficar vivo. E a Annabeth falando, você baba enquanto dorme. Caras, aquilo ali, ó, ápice da literatura contemporânea. Isso aqui, ó, não existe Shakespeare que seja tão bom quanto isso aqui. As cenas de batalha também foram muito legais de serem lidas, porque eu achei que elas foram bem eletrizantes, a gente não tem um tempo pra respirar, porque eles vão caindo em batalha em cima de batalha em cima de batalha, e a gente começa a aprender mais sobre mitologia grega, e a gente também começa a torcer para que o Percy vença aqueles monstros, que tem uns muito chatos aqui, porque eles estressam a beleza do ser humano nesse livro, mas é muito interessante e muito legal de ser lido. Eu só tenho 2 ressalvas, que na verdade não são ressalvas, mas a gente finge que são, que é assim, quando eu peguei o livro pra reler, eu pensei, cara, eu tô muito animado pra cena da Hydra, aquele bicho de 7 cabeças que quando passa a espada cresce 2 cabeças no lugar. E não teve essa cena. E aí eu percebi que eu associei a história daquele filme lento com a história do livro. Então eu tinha esquecido de diversos momentos e de diversas coisas que acontecem nesse livro e que eu tinha associado na minha cabeça com a história do filme. E assim, teve Hydra? Não teve Hydra, mas pelo menos teve a Quimera, que foi um dos pontos altos aqui desse livro. Eu gostei bastante daquela batalha, o Percy se jogando do arco, daquela escultura, sei lá o que era aquilo, indo parar no meio do rio e conversando com uma sereia lá, uma coisa meio estranha do mar. E uma outra coisa que o filme colocou dentro da minha cabeça foi a cena do Cassino Lotus, que na minha cabeça era muito maior, era muito mais desenvolvida. E aqui nesse livro é só um capítulo, são 5 páginas mais ou menos, e eu fiquei, muito animado, até mencionei na live da Maratona Literária de Verão, que eu tava muito ansioso pra ler a parte do Cassino Lotus,
Só que daí eu cheguei aqui pra ler e durou tipo 5 páginas, nem teve uma coisa muito profunda. Mas isso foi mais expectativa minha que não foi atendida, não é o livro é perfeito, sem defeitos, reizinho, ícone demais. Percy Jackson é um clássico infanto-juvenil. E quem que tá falando isso? Eu, Ângelo do Antiquário Literário. Tem opinião que vale mais do que a minha? Eu acho que não. Então assim, leiam Percy Jackson, Ladrão de Raios. Já leu Percy Jackson, Ladrão de Raios? Releia Percy Jackson, Ladrão de Raios. Te garanto que tu vai se apaixonar mais uma vez por essa história, por esses personagens e por esse mundo de fantasia que o Rick Riordan criou. Bom, gente, por hoje é só. Se tu gostou desse vídeo, por favor, deixa aí um comentário falando que tu gostou, o que tu achou. E se tu quer que eu continue fazendo essa série de vídeos relendo Percy Jackson e falando as minhas impressões 10, 11 anos depois de ter lido ele pela primeira vez. Eu vou gostar bastante de saber e eu também vou matar essa vontade que eu tenho de reler a história porque eu não lembro de muitas coisas. Já tô relendo Mar de Monstros, então o vídeo do Mar de Monstros vai estar garantido. Por favor, não esquece de curtir o vídeo, deixar um joinha, se inscrever no canal, comentar, mandar o vídeo pros teus amigos e dizer o que tu acha de Percy Jackson e os Olimpianos. Mais uma vez, meu nome é Ângelo Gabriel e esse foi mais um vídeo do Antiquário Literário. A gente se vê por aí e até a próxima!